aí, Pedro, eu queria que você falasse com a gente um pouquinho daquilo que você leva lá pra gente, trazer um case, trazer alguma coisa bacana pra gente poder, você poder apresentar pro nosso público lá um pouco desse conteúdo tão valoroso que vocês levam lá no vídeo. Legal. Talvez seja mais fácil contar uma história. Sim. Há alguns anos atrás, surgiu aqui em Belo Horizonte uma empresa com um produto chamado de PagMeTaxi. O que já escutou falar do PagMeTaxi? Só no curso. O PagMeTaxi, o que ele fazia? Ele se propunha a resolver o problema de pagamento no táxi. Alguns anos atrás, se você tivesse que eu quero pagar cartão de crédito, não era tão comum que um taxista tivesse a maquininha, e a ideia deles era assim, como você precisava resolver, como você fazia para resolver esse problema. O taxista tinha que ligar para a cooperativa, passar os seus dados por telefone, enquanto uma secretária estava digitando aquilo lá, usando a maquininha que existia dentro da central, que passava inclusive às vezes sua senha, para você fazer o pagamento. Então é um sistema completamente errado. E fala assim, não, a gente pode usar um smartphone hoje para fazer o pagamento via smartphone, inclusive imprimir alguma coisa para simular aquela maquininha que a gente estava acostumado, né? Tentaram fazer isso, e isso foi em 2010 e acabou que não deu certo. Eles tentaram vender para uma série de cooperativas aqui e não funcionou. 2 anos depois, durante uma startup, surgiu uma empresa que talvez essa todo mundo conheça, que é o EasyTaxi. O EasyTaxi, ele se propunha a resolver o problema de encontrar um taxista. Então, eu estou saindo daqui agora, eu preciso de ir para Pampulha, qual o taxista que pode me levar lá? Então, posso chamar pelo aplicativo. Hoje, o aplicativo evoluiu para, inclusive, permitir um pagamento dentro da plataforma. Não só para você escolher alguém que tem a maquininha de cartão de crédito, mas, inclusive, se eu quiser pagar via aplicativo, eu faço isso, né? A visão de futuro das duas empresas é a mesma. As duas imaginavam que elas iam ser uma solução para resolver o problema de pagamento do taxista. A grande diferença entre elas é como elas abordaram esse problema. O PagMeTaxi tentou resolver de cara o problema do pagamento, que de verdade a gente não tinha esse problema. Embora a situação fosse desconfortável, a gente já estava acostumado a levar o dinheiro, né? Então, eu vou precisar do táxi, eu vou levar o dinheiro, e a gente não sentiu uma dor suficiente para a gente precisar outro tipo de solução. Muito menos a cooperativa, quem era o cliente dele. A cooperativa estava satisfeita com esse processo. Já quando o EasyTaxi surgiu e abordou o cliente final, o passageiro, e com o que ele tinha de problema maior, que era encontrar um táxi, esse era um problema que ele tinha. Todo mundo tem uma história de alguma vez que ficou esperando um táxi durante muito tempo e não chegava, acabou se atrasando para algum compromisso, né? Então, eles atacaram um problema fundamental. O que essa história ela mostra? Que a maior parte das empresas, elas erram justamente porque elas focam muito no produto delas, e elas esquecem de olhar para o cliente. No fim das contas, você não tem que desenvolver esse produto que você imaginou. Como empreendedor, a gente abraça a nossa ideia, a gente, se ficar abraçado dela, a gente vai morrer junto. A gente tem que entender melhor sobre o problema do nosso cliente para se desenvolver. Hoje, a gente acredita, por conta de uma série de casos que a gente já fez aqui dentro do Tropos mesmo, e casos que a gente viu no mundo inteiro, que existe um processo sim para se desenvolver um negócio. Não é um processo 100% seguro, né, que não tenha falhas, mas é um processo que ele garante que você vai ter uma possibilidade de sucesso muito maior. Né? Esse processo hoje está condensado numa metodologia que chama Customer Development, ou seja, desenvolvimento de clientes, que ele passa por 4 grandes fases. Na primeira fase, você vai desenhar quais são as hipóteses que você tem. Na segunda fase, você vai pensar qual que é o problema que você resolve e validar se esse problema existe. Então, será que as pessoas realmente têm esse problema? Na terceira fase, você vai desenhar a solução que você quer para resolver aquele problema e validar se as pessoas têm interesse naquela solução e se aquela solução resolve esse problema. E na quarta fase, você vai vender. Qual que é o problema dos empreendedores? Eles, em geral, eles partem direto para essa terceira fase. Eles vão tentando desenvolver alguma coisa sem nem saber se o problema existe. Saber se o cliente quer comprar aquilo, né? Exatamente. Nem se o cliente quer, é se o cliente tem o problema que você quer resolver. Se o cliente quer comprar, é o segundo passo. Eles também, em geral, eles desenvolvem alguma coisa antes de resolver isso. E assim, isso é uma coisa muito desafiadora, né? A gente que está passando ali pelo processo, e quando eu cheguei aqui com a Ginga, a gente já estava desenvolvendo um produto, na verdade, né? Então, quando eu cheguei, aí eles começaram a falar que a gente tinha que olhar para o cliente, a gente tinha olhado de certa forma, mas não tinha olhado totalmente. E aí a gente tem que dar uma pivotada, dar uma virada no negócio, e tem que estar aberto para isso, né, Pedro? Isso é aquele negócio que você falou de
abraçar a ideia e morrer com ela é um negócio imprescindível, que muito empreendedor, às vezes, não pega pô, a ideia é sua, mas você quer, o que você quer com ela, né? Ela é seu amor ou você quer ter sucesso com ela? Tem uma dica fácil que ajuda a gente a entender um pouco melhor sobre essa questão do problema, é que hoje a gente divide o problema em 4 tipos de problema. O primeiro tipo é o problema que a gente chama de problema latente. O que é um problema latente? É um problema que o seu cliente tem, ele não sabe que tem e não está nem aí para resolver esse problema. Então você consegue vender para ele? Consegue, mas imagina o convencimento que você precisa ter, né? Convencer ele que ele tem um problema, convencer que ele tem que resolver o problema, convencer que você tem uma solução, que a sua solução resolve e que ele tem que comprar ela. Dá para passar, mas assim, imagina o quanto de marketing, o quanto de lábia que você vai ter que gastar no meio desse processo. O segundo nível é o problema que a gente chama de problema passivo. O cliente, ele tem um problema, ele não sabe que ele tem um problema, mas ele não está refratário a resolver esse problema. Então você pode convencer ele, você precisa de mostrar para ele que ele tem um problema, mas é possível. O terceiro nível é o problema que a gente chama de problema ativo. O cliente, ele tem um problema, ele sabe que ele tem um problema, ele só não foi atrás de resolver ele ainda. Então, se por acaso ele está andando na rua, ele esbarra numa solução e fala assim, olha, isso aqui resolve alguma coisa do problema que eu tenho. Então ele pode comprar. O cliente ideal, pelo menos para ser o que a gente chama de early adopter, né, o primeiro cliente que você vai ter, os primeiros clientes, é o cliente que tem um problema que a gente chama de visão. Esse problema de visão é o problema que o cliente tem, ele sabe que tem, ele já tentou resolver de alguma forma, ele está insatisfeito com a forma que ele resolveu. Então, ele está procurando outras soluções. Então, quando ele acha a sua solução, ele estava ativamente procurando aquilo, ele está muito mais próximo da compra. Esse é o tipo de cliente que a gente tem que encontrar. O mesmo negócio, se você for olhar a base de clientes dele, você pode ter clientes que têm aquele problema como latente, passivo, ativo ou de visão. O que você tem que fazer é segmentar melhor o seu cliente para encontrar quem que tem um problema mais urgente. Foca nesse cliente, resolve o problema dele. Depois de resolver o problema desse cliente urgente, você parte para os outros. Né? Você não vai vender para o cliente que tem um problema passivo, por exemplo, sem ter antes vendido para outro tipo de cliente. Porque ele só vai comprar na hora que ele vê assim, ó, fulano de tal já comprou, já usou, resolveu o problema. Ok, talvez eu possa comprar agora.